Olá, gente, tudo bem? Vamos lá continuar nosso início de jornada para esse novo ano letivo extraordinário, um novo começo extraordinário de trabalho. Eu já enviei uma videoaula explicando para vocês como é que a gente vai ter que se comportar durante esse período, né? Como é que a gente vai fazer. Ou seja, como é que eu vou trabalhar e vocês vão me dar o retorno para que a avaliação seja feita no final de cada unidade. Então, como a gente sabe, a gente tem 4 unidades, tá? Que a gente tem que distribuir todos os conteúdos possíveis para ser dados nela e que para cada unidade, então, a gente tem que fazer, evidentemente, uma avaliação e essa avaliação ela vai constar, ela vai exigir que vocês tenham como resposta aquele padrão que eu justifiquei na videoaula anterior. Então, se você não assistiu, a primeira videoaula é justificando e explicando para vocês como é que a gente vai trabalhar durante esse ano letivo até o momento que for necessário a gente ficar em casa com a nossa aula, com a nossa educação à distância, certo? É importante sempre a gente saber que é necessário ficar em casa, que é necessário se proteger, que há uma necessidade extrema de proteger o outro, então por isso que o respeito com o uso constante da máscara e a sua higienização, né, que aí é uma proteção sua, certo? É para você se proteger. Você bota a máscara, se protege, mas protege o outro. E você se higienizando, lavando sempre as mãos, que pegar qualquer material de rua você lava em casa, ou seja, a alimentação que você tenha, tem que lembrar por onde é que esse vírus ele entra. Ele entra por essa região, tá? da face. Então, a gente tem que ter sempre cuidado para que os materiais que possivelmente tenha vestígio de saliva, você está num ambiente que você percebe que 2, 3, 4, 5 pessoas estão lá sem uso da máscara ou usando de forma inadequada, né? Aqui, igual o presidente da República fez, usando na testa. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque se não tiver, e, claro, a vacinação, evidentemente, para que a gente possa voltar para a sala de aula. Tem gente que vai ficar assim, Deus o livre, para a sala de aula de novo, aquele negócio apertado, ficar naquela cadeira, ficar escutando o professor falar, não pode nem dar pausa. Essa é a vantagem. Essa é a única vantagem de vocês. É a vantagem que lá a gente pede para vocês ficarem calados. E aqui você aperta pausa e o professor se cala instantaneamente. A gente é muito obediente nesse sentido. Certo, galera? Então, o 9º ano, a gente tem um conteúdo misto de algumas disciplinas. O livro de vocês ele está mais misturado que tudo, porque fizeram uma avaliação geral no conteúdo de ciências na distribuição dos assuntos por ano, né? No 6º ano, no 7º ano, no 8º, no 9º. Eles fizeram o seguinte, está tudo muito fácil, está tudo muito tranquilo, vamos piorar. Aí pegou material do 9º ano, jogou no 6º, do 6º, botou para o final do 9º, não tem nenhuma sequência, ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina. Então, a gente tentou fazer o seguinte, nós professores, tentamos encontrar um livro que mantivesse um padrão razoável de sequência de conteúdos. Porque os assuntos, gente, eles têm necessidade de pré-requisitos. E alguns deles, o pré-requisito é a capacidade de percepção que o aluno tem, a maturidade que ele tem para entender o conteúdo. E esse conteúdo do 9º ano, vocês vão começar a entender agora, mas só vão entender mesmo, tá? Se você estudar bem lá no 1º ano, para o 2º e lá no 3º é que você diz, nossa, como era simples aquilo que aquele professor de ciência explicava. Então, esse 9º ano, vocês lembram, eu comentei de uma forma geral quais são os conteúdos que a gente vai abordar. Química e física. Aí o cara disse, vou estudar química e física, são 2 matérias, peraí, o professor me confundiu. Gente, é uma disciplina só, é ciências. Só que dentro das ciências da natureza, que envolve química, física e biologia, a gente vai estudar 2, química e física. Dessas 2, química eu vou dar uma atenção maior, porque há uma necessidade de continuar o assunto até finalizar a ideia. Por isso que eu disse para vocês que fizeram uma bagunça, né? Misturaram, botaram o que eu vou começar agora, está lá no livro do 6º ano. Então, vocês já passaram do 6º há muito tempo, então não tem mais condições de visualizar esse material. E mesmo assim, mesmo que tivesse, esse assunto não passa para aluno do 6º ano. Tá? Química e física eu deixo especificamente para 9º, certo?
O ideal era dividir um pouco mais só para acrescentar alguns conteúdos de biologia para que o aluno não esquecesse que existe esse conteúdo que vocês já estudaram no 6º ano, no 7º e no 8º. Tá? Que foi o ano passado, com as características da espécie humana e o sistema de gestor, escritor. Tá? A gente conversa isso daí no assunto do 8º ano. Então, gente, não é um assunto extremamente complexo, mas exige de você algo mais. Tá? Mais atenção. E lembrando, como é que eu posso lembrar? Se você assistiu o vídeo, a primeira aula, que eu enviei para o grupo, né, para os grupos de WhatsApp, semana passada, que é a aula inaugural, explicando as características da disciplina Ciências, para vocês terem uma noção, quem é que vai trabalhar com vocês? Sou eu, tá? Eu dou aula de ciência para as turmas de 9º ano da manhã, 9º ano de uma forma geral, certo? Os 9º anos que tiverem comigo, então vão ter esses conteúdos assim do mesmo padrão. Não importa a escola que trabalhe, o padrão vai ser aquele. Vocês vão precisar anotar, organizar no caderninho, como se eu estivesse lá na sala de aula, colocando no quadro com o pincel, tá? Dando lesão por esforço repetitivo no ombro, escrevendo para vocês anotando lá no caderninho. Existem 3 boas formas de a gente aprender. Essa aí eu não posso deixar de falar. A primeira forma de a gente aprender é ouvir. Certo? Então, às vezes a gente nem entende o que ouviu, mas compreende o que quis passar de mensagem. A criancinha está lá, vai fazer um negócio errado, quer dizer, não, ele chora, pô. Por que ele vai chorar? Porque ele entendeu que aquele dali não é para ele fazer. O não, ele compreendeu rápido. A negativa, ele entendeu rápido, porque alguém falou. Então, se alguém fala, ele compreendeu e entendeu direitinho. Então, eu explicando o conteúdo para vocês, é a primeira forma que a gente tem para poder o aluno compreender. Só que, por exemplo, tem mais ou menos 6 minutos, 7 minutos que eu estou comentando com vocês agora, e eu, particularmente, eu não tenho uma precisão do que foi que eu disse logo no começo, porque eu falei, mas não lembro especificamente. Se você disser, repita tudo que você disse até agora. Igual aquele aluno que, quando chega no final da aula, ele diz assim, professor, tem uma dúvida. Eu disse, o quê? Não entendi nada. Explique tudo de novo. É difícil. Explicar tudo de novo, eu posso até explicar de uma forma diferente, mas igual não tem como. Certo? Então, por isso que é importante que você, além de ouvir o que a gente fala, escreva o que a gente diz, compreenda e passe essa sua compreensão para o caderno. Mas, mais do que isso, além de você ouvir, de você escrever, você tem que ler. Então, a leitura, ouvir a explicação e anotar. Então, por isso que todos os tópicos que eu passar agora, a partir desse primeiro slide que eu vou comentar com vocês, é importante que vocês passem isso daí para o caderno de forma bem organizada, tá? Seguindo o padrão. Professor, mas tem no PowerPoint aí, isso é fácil demais, eu vou pegar e baixar e vou ler para fazer a prova. Então, a primeira avaliação, toda avaliação vai exigir de você que mande para mim esse material anotado com o nomezinho de você no começo. Fulano de tal, de não sei o que lá. Anota o nomezinho lá no começo, no cabeçalho, e coloca o assunto, tira foto de cada página até o final de cada capítulo que eu fizer. Porque a partir daí vai ser uma parte da avaliação, tá? Isso daí está no primeiro vídeo, vocês observem lá, para a gente começar logo a história aqui de química. Vocês vão adorar, gente. Ou vão odiar. Um dos dois, não tem jeito. Não tem meio, tanto faz, não. Ou gosta ou odeia. Então, o conteúdo de química ele tem uma sequência, lembrando que é química e física, mas eu vou começar a trabalhar com o conteúdo de química. Então, olha aí vocês como é que ele está. Vou botar ele aqui para funcionar. Então, é importante a gente lembrar, tá? Vou me colocar aqui do lado para ficar mais fácil. É importante a gente lembrar o seguinte, não esqueça quem sou eu, por favor. A gente faça essa caridade com o professor que vos fala. Se você já esqueceu, que você foi meu aluno, já esqueceu, lembra de mim. Tá? Talvez
assim, eu não sei vocês, mas se eu olhar uma pessoa presencialmente e ela, numa foto, na imagem, eu não reconheço. Não sei se vocês têm esse problema. Então, talvez vocês me encontrem na rua e vão falar, professor ali, gente, eu só estou vendo uma tela aqui e uma câmerazinha miudinha desse tamanho, tá? Que é a webcam. Então, professor Cleto, professor de ciências, certo? E a gente vai começar a anotar a primeira unidade. Coloca aqui para vocês não esquecerem como é o nome do professor e que disciplina é, né? De repente você vai anotar, anota no caderno de matemática aí, cara. Não vai dar, não confunda aí os professores. Bom, gente, então a gente vai trabalhar isso daqui, que é a parte introdutória. Então, isso não vai estar no livro de vocês, mais ou menos dessa forma, provavelmente não, acho que não. E aí eu vou ter que depois enviar um texto base para que você faça a leitura, se possível, para que faça a prova com maior precisão. Mas lembrando que isso aí que está começando, unidade 1, introdução à química. Anota aí no caderninho. Você tem o poder de parar o professor de falar. Então dá uma pausa e aí vai para o caderno e anota que vai precisar para a gente ter a nossa aula. Essa aula 1, na verdade, é a aula 1, né? A aula 2, mas em termos de conteúdo, é a primeira, porque a aula 1 mesmo foi a aula inaugural da semana passada, tá? Então, como é que a gente vai analisar? Eu coloco assim, introdução à química, mas que, na verdade, muitas dessas informações não são necessariamente estudadas apenas na química, certo? A gente pode ter apresentações envolvendo outras disciplinas, que é a física e a biologia, dentro desse contexto, dentro desse aparato que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, dentro do nosso conteúdo de ciências naturais, eu disse para vocês que são três. São três áreas das ciências naturais: a química, a física e a biologia, certo? Cada uma delas. Bom, então, o que é que essa parte da ciência da natureza, ela estuda? Química. Nossa, professor, que coisa interessante você me disse. Química estuda o fenômeno químico. Se fosse física. Gente, então a física vai estudar os fenômenos físicos. Isso aí não me levou a muita coisa, não. Tá? Já dá para entender mais ou menos o que cada um estuda. Um estuda fenômeno físico e o outro estuda fenômeno químico. E a biologia, ela vai estudar toda a estrutura e funcionamento que envolve uma vida. Se, por exemplo, esse organismo vivo necessitou de algumas substâncias inorgânicas, de algumas substâncias orgânicas, como é que é a parte metabólica, análise química das reações que acontecem no organismo, então eu preciso estudar na biologia. Tá? Então, por isso que lá na biologia a gente tem citologia, tá? Tem a bioquímica, tem a parte da evolução, então tem cada disciplina dessa tem áreas bem diversificadas que muitas pessoas têm opções de escolha. Mas lembrando, o que a gente vai analisar aqui são as proposições gerais. O que é que a química faz, o que é que a física faz, o que é que a biologia estuda. Cada um deles estuda. Então, química, fenômenos físicos, químicos. Química, fenômenos químicos. A física estuda fenômenos físicos e a biologia estuda tudo que envolver a vida, inclusive fenômenos químicos e físicos. Por isso que ela é um pouco mais ampla, tá, gente? Por isso que ela é um pouquinho mais ampla, em virtude dessa condição. De precisar entender alguns aparatos de física e química para poder compreender um processo biológico. Mas biologia a gente não vai ter nesse ano, certo? Esse ano, nono ano, a gente não vai trabalhar com a biologia, a gente vai trabalhar com química e física. Então, primeiro vamos diferenciar. Saber que química estuda fenômeno químico e física estuda fenômeno físico é tranquilo. Agora, o que é fenômeno químico e o que é fenômeno físico? Então, são os dois tipos de fenômenos da natureza, tá? Que acontecem naturalmente, fenômeno natureza. Fenômeno químico e um fenômeno físico. Então, o que é um fenômeno químico? Quando há alteração na estrutura da matéria. Então, seria importante, seria interessante a gente entender primeiro o que é matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, mas não se preocupe, vai ter um tópico mais à frente que eu vou falar sobre isso. Para essa primeira unidade ainda, tá? Então, quando há alteração na estrutura da matéria, a substância, toda matéria ela é constituída por substâncias.
e cada substância ela tem uma unidadezinha mínima, tá? Chamada de molécula. Então, quando a substância ela sofre uma alteração, a molécula muda e a substância se torna diferente. Como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso quando a aparência daquele material ele muda. Quando o odor exalado por aquele material ele muda. Quando, de repente, sem nenhuma fonte de aquecimento, sai um gás daquele material que você colocou. Então, aconteceram reações químicas, e essas reações químicas são fenômenos químicos. Então, todo fenômeno químico nada mais é do que uma reação química. E reação química, sim, tem sempre os componentes que a gente vai chamar de reagente, que vão sofrer a modificação e serem transformados em substâncias diferentes que nós vamos chamar de produto. Tá? Isso quando a gente for analisar a estrutura de uma reação química, ou componente de uma reação química, reagente e produto. Tá? A gente vai ter que diferenciar. Então, que tipo de alteração é essa? Muda muito. Por exemplo, você pega um papel e toca a fogo, você vai ver que ali vai mudar demais. Aquele papel que era, por exemplo, uma folhinha de caderno, tá? Isso daqui, tá? Com os meus horários. Toquei fogo, e aí sai a fumaça, sai um negócio vermelho que é da chama, que é o calor, sendo exalado numa energia térmica visível, e fica aquele negócio preto no final. Aquele negócio preto é o carbono, tá? O carvão ficou. Então, aquela substância, ela sofreu modificação, ela foi alterada. Você deixa o leite fora da geladeira, você bebeu o leite, deixa lá, de manhã, num dia muito quente, e aí no outro dia, você vai lá em cima da mesa, está lá o leite, e diz, agora eu vou beber, tá massa, tá bom demais. Beba aquele leite para você ver como é que ele está. Ele está azedo. Por quê? Porque aquela substância que estava ali, que era docinha, chamada de lactose, ela sofreu uma ação bacteriana e as bactérias, assim que fizeram um processo chamado de fermentação, modificaram aquele açúcar em um ácido chamado de ácido lático. Por isso que não tem mais leite, né? Você vê um negócio meio precipitado, meio endurecido, você vê uma coalhada, certo? Leite podre. Então, ali aconteceu um fenômeno químico, que ocorreu alteração na estrutura da matéria, tá? Então, lembrando que cada fenômeno químico nada mais é do que uma reação química que aconteceu naquela condição. Outro grupo de fenômenos são os fenômenos físicos. Nesse caso, é quando não tem alteração na estrutura da matéria, tá? Não tem alteração na estrutura da matéria. Mas quer dizer que ela não muda de jeito, não. Ela muda até de formato, mas a matéria continua ali. Então, se você, por exemplo, coloca um copo com água, vai beber água, qual é o gosto? Nenhum, porque ela é insípida, tá? É insalubre, não tem gosto, tá? Nem cheiro, nem cor, nem nada. Mas aí você pegou uma colherzinha de açúcar e colocou, estou muito nervoso, vou tomar água com açúcar. Não adianta nada, tá, gente? Somente o diabetes. Mas o cara pegou lá, só psicológico, pegou lá o açúcar, colocou dentro da água, fez uma mágica, uma coisa incrível. Tá? O professor está cheio de novidade aí. Você colocou lá, quando mexeu e você foi olhar e disse, cadê o açúcar? Sumiu. Foi um fenômeno químico isso aí? Não foi, gente. Sabe por que não foi? Porque quando você beber a água vai estar doce, identificando que o açúcar está ali ainda. Ele apenas sofreu dissolução. Se você deixar aquela água vaporizar, ou seja, ela passar para o estado gasoso, a água vai lá para a atmosfera e o açúcar fica retido no recipiente do jeito que você viu. Então não tem a modificação. O açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água. Ocorreu uma dissolução. É como você vaporizar a própria água. É água no estado líquido e água no estado gasoso. Ela só mudou de estado físico. Então, há alguns fenômenos como esse, em que a matéria não sofre nenhum tipo de transformação, a substância, lembra lá? A substância continua a mesma. Então, aí você tem um fenômeno físico. Certo? Tranquilo. Então, vamos ver se tem alguns exemplos aqui que eu possa analisar com vocês. Exemplo de fenômeno químico e exemplo de fenômeno físico, para a gente comparar. Você pegar um papel e queimar, isso daqui vai ser considerado um fenômeno químico. Por quê? Porque o papel, antes do processo,
ele na verdade é celulose. Você pegou lá a celulose, aquela substância, celulose é uma substância gigantesca. Parede celular, tudo bonitinho lá, bem arrumado. Você botou e fez uma nota de R$100. Ali é papel, certo? Aí você pega aquele papel, taca fogo. Pegou uma nota de R$100, tá? Pegou o auxílio que o governo quer dar para a população, R$150. Certo? Vai fazer para passar o mês. E se você não juntar, é porque você não sabe fazer. Você não sabe juntar dinheiro. Isso aí quem disse foi o ministro da Economia. Então, você pega lá o papelzinho, você pegou a nota de R$100, você ficou com tanta felicidade, você tem tanto dinheiro, porque R$150 dá para manter, pegou nota de 100 e tocou fogo. Pronto, beleza. Assim que você tocar fogo, vai sair fumaça, vai sair vapor de ar que você não vai ver, e você vai ficar com uma borrinha preta, né, na mão, que é o carbono. Então, aquela substância, gente, já não é mais celulose, de jeito nenhum. Ela virou gás carbônico, ela sobrou carvão, ela virou água, ela liberou energia. Então, não é mais a mesma coisa, ela modificou. Então, essa modificação é estrutural na composição da substância e não no aspecto geral, como, por exemplo, rasgar um papel que a gente vai ver. Um outro exemplo que eu dei para vocês é a produção de queijo. Eu falei da coalhada, do leite podre, mas o queijo a gente faz isso daí. Você pega o leite e aí coloca uma substância com acidez um pouco maior e aquela acidez muda a estrutura das proteínas que tem por ali, elas precipitam. Ao invés de ter a capacidade de ficar solta, dispersa, dissolvida, distribuída no líquido, ela se junta e precipita. Então, ela modifica a substância. Vou beber 1 litro de leite, de queijo. Não, você bebe 1 litro de leite e come queijo, que é extremamente compacto. Beleza? Então, para produzir o queijo, automaticamente a substância muda de gosto, muda de aspecto, o cheiro também altera. Digestão do amido no intestino. Isso aqui é porque geralmente no 8º ano, a gente fala da digestão da substância. Se a primeira substância sofrer uma digestão química, é o amido. Quando você coloca ele na boca, o amido que não tem sabor adocicado, você mastiga um pouquinho, mistura com a saliva, isso é o primeiro ponto da digestão da substância, ela sofre uma quebra e se transforma em substâncias mais simples, que são as glicoses, e aí ela tem um sabor adocicado. Então, uma substância que não se dissolve em água, uma substância que não tem um sabor adocicado, você coloca a enzima, ela corta essa substância e vira uma outra, ou é quebrada em uma outra, que é uma reação de decomposição, que tem sabor adocicado, se dissolve em água, então tem aspectos bem distintos uns dos outros. Ação do antiácido. Tá? Então, por exemplo, a gente com azia desgraçada, tá? Aí você lá toma sais de fruta, aqueles negócios lá. Tá? O que é que tem ali? Ali tem uma substânciazinha presente chamada bicarbonato de sódio, que aí quando você ingere aquele bicarbonato, ele vai sofrer uma modificação, vai reagir com o ácido clorídrico que tem no intestino, e aquela reação vai produzir 3 substâncias. Ele vai produzir água, ele vai produzir, quando reagir, tá, gente? Você colocou lá o ácido que está provocando aquela queimação e a válvula do esôfago abriu, está voltando aqui para a boca, está dando aquele refluxo, aquele negócio terrível, tá? É insuportável. Aí você coloca lá o bicarbonato de sódio, assim que você ingerir, o cloro, tá? E o sódio do bicarbonato e o cloro do ácido clorídrico reagem entre si e viram sal, que é o cloreto de sódio, o sal que a gente usa na cozinha normal. Uma outra substância produzida vai ser água, e a outra vai ser gás carbônico. Por isso que quando o cara bebe aquele negócio, dá um arroto bem delicado e educado, tá, gente? Parece aquele cara no final do bar, ele quer demonstrar masculinidade arrotando, uma coisa muito bonita, educada. Então tá lá, o cara, aquilo dali foi uma modificação, aquela substância está queimando seu estômago e agora parou. Isso acontece naturalmente porque o nosso corpo libera bicarbonato de cálcio, de sódio, assim que o alimento chega no intestino grosso, no intestino delgado, desculpa. Então, todos esses 5 exemplos são fenômenos químicos, porque em todos eles a substância mudou. Rasgar um papel, é papel no começo e é papel no final. Tá? Se você encontrar uma nota de 100 rasgada no meio, o que, é que você vai fazer? Joga fora? Não, você junta aí, passa um durex, vai lá, vê se o supermercado aceita e troca, compra uma bala de 10 centavos e recebe o troco. Tá, então, rasgar um papel não muda. O papel, ele só está dividido. Então, foi uma divisibilidade da matéria que aconteceu, mas a matéria continua sendo celulose naquele material.
A evaporação da água, água líquida, água sólida, água gasosa. Independente da condição, o estado físico que ela se encontra, independente ela continua sendo a mesma molécula, a mesma substância, a água. Aquela que a gente representa assim, H2O. Bonitinha, coisa linda, tranquila. Um outro exemplo aí é a condutividade elétrica por um fio. Gente, quando a eletricidade está passando no fio elétrico, ela é produzida lá na hidrelétrica, aqui no nosso caso, né? Tem gente que colocou em casa aí, gastou 18, 20 mil reais para colocar em casa, energia solar, mas a nossa, essa aqui que está mantendo esse computador funcionando, a lâmpada ligada aqui para não ficar tudo escuro, ela vem lá da hidrelétrica. Tá? Lá tem a massa d'água suspensa na barragem, aí a água passa pela comporta, vai girando a turbina, aquela turbina está presa a um gerador, e aquele movimento que a gente chama de energia cinética vai gerando e sendo transformado em energia elétrica, que é conduzida pelos fios de alumínio até a subestação, e da subestação vem para a rede elétrica até chegar aqui e iluminar a nossa vida. Então, essa sequência de fluxo de energia, não importa o que aconteceu. A água que passou pela correnteza lá, tá? Da hidrelétrica, continua sendo água. A turbina, depois de rodar muito, ela continua sendo a mesma turbina. O fio elétrico de alumínio continua de alumínio, ele não vira ouro, por exemplo, no meio do caminho, porque não muda. Passou por essa sequência de fios de alumínio, passou aqui para casa, que é fio de cobre, até atingir essa lâmpada e simplesmente só a energia foi transformada em outra forma de energia, que é a energia luminosa. Que a energia transforma-se sempre em outro tipo de energia, mas a matéria, nesse caso, continua igual. Então, não aconteceu nenhuma modificação na estrutura da matéria. Todas as substâncias envolvidas continuaram sendo as mesmas substâncias. Então, por isso que condução elétrica é um fenômeno físico. Movimento dos corpos, movimento do carro, tá? Eu pegar esse vaso e passar para cá. É o vaso aqui e é o vaso aqui, gente. Não muda, é a mesma coisa. Tá? Pegar esse meu livro aqui da biblioteca, mudar de posição, só muda de lugar. É só movimentação, deslocamento. Então, por isso que estudo do movimento é na física que a gente faz. A gente analisa cinemática, aceleração, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, posição escalar, variação da posição escalar, variação de tempo, não muda a estrutura da matéria. Então, a gente vai trabalhar tudo isso no conteúdo específico da área de física. Então, são 4 exemplos para cada um. Eu acho que não fica difícil a gente compreender fenômenos físicos do que são fenômenos químicos. A partir daqui, a gente vai analisar as chamadas grandezas. Tá? Então, grandezas físicas, a gente tem uma classificação específica para ela. O que representa uma grandeza física? Gente? Tudo, qualquer coisa que você possa medir. Então, o tempo é uma grandeza física, porque você pode medir. A distância entre materiais é uma grandeza física, porque você pode medir. A quantidade de palavras que o professor falou por unidade de tempo é uma coisa que eu posso medir. Eu posso criar uma escala para vocês para isso. Eu posso criar uma unidade de medida. Número de voz, número de palavras por unidade de tempo representa um enjoo. Tá? Eu estou enjoando demais aí o aluno falando pra caramba. Só que essas grandezas físicas a gente classifica. Tá? A gente tem a classificação, mas antes de falar dessa classificação, a gente é importante lembrar que cada grandeza física eu tenho que medir. Só que eu tenho que definir qual é essa minha unidade de medida. A unidade de medida, gente, é uma coisa importante, porque é a partir dela que você vai definir a grandeza. Então, por exemplo, digamos que eu falo aqui para vocês que eu gastei alguns segundos. Eu estou falando de quê, gente? Alguns minutos. Eu estou falando de quê para vocês? 1 hora. O que eu estou falando para vocês? Estou falando de unidade de tempo. Estou falando do tempo que eu gastei. Mas se eu digo para vocês que foram metros, quilômetros, vocês sabem que eu estou falando aqui da distância. Mas se eu disser que é só 10, 10 o quê? Não sei. 10 é um valor numérico absoluto, mas não tem definição do que é que ele representa. Então, para esse número ter uma representatividade, para eu ter uma definição do que é que ele está falando, então essa grandeza física eu tenho que definir. O que é? Como é que eu defino? Com uma unidade de medida. E essa unidade de medida, gente, ela é, na verdade, um padrão que, dentro de um contexto, todo mundo reconhece
e assimila como uma unidade definidora. Por exemplo, vocês já foram comprar televisão ou até mesmo celular para vocês, e aí diz lá que são algumas polegadas. A unidade de medida de distância era a distância de 1 polegar. Você assiste aqueles filmes norte-americanos, o cara está lá a 10.000 pés de altura. Por que 10.000 pés? Como a gente conta para fazer a travinha lá no campo, no meio da rua? Passou um carro, você diz, rapaz, passou o carro, vamos botar as traves no lugar. Pega um chinelo, bota aqui e começa a contar os pés. 1 pé, 2 pés, 3 pés, 4 pés. Então, pés são unidades medidas dessa forma. Então, padronizou. Então, se eu colocar como padrão, eu defini uma unidade de medida. Então, essa unidade de medida, elas são criadas a partir de comparações, a partir de um padrão previamente definido por um grupo de pessoas. Claro. Se a gente chegar em qualquer lugar do planeta e disser que você quer comprar 2 tarefas de terra, o cara não vai saber o que é isso. Porque tarefa é uma unidade que um grupo pequeno de pessoas consegue distinguir, que é aqui. No Brasil, principalmente aqui na região nordestina. A gente trabalha, lá eles trabalham com hectares. Tá? Então, a unidade de medida ela tem que ser uma coisa padronizada. Então, por isso que deve ter um sistema internacional de medidas para que quando a gente for estudar tanto qualquer grandeza física, seja ela dentro de um fenômeno químico, seja ela dentro de um fenômeno físico, eu preciso ter para poder que quando eu fale aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ele consiga compreender, só é traduzir, mas a unidade ele vai reconhecer com facilidade. Eu não posso chegar, por exemplo, e criar uma unidade, sei lá, o pincel que a gente usa no quadro, para escrever no quadro. Então, unidade de medida, pincel, 52 pincéis. O cara não, quanto é que vale esse pincel? Então, tem que ter uma unidade de medida padrão, por exemplo, é o metro. Se for o tempo, é o segundo. Tá? Se for a aceleração, metros por segundo. Então, tem que ter algumas unidades mais consistentes e que muitas pessoas em diferentes partes do país, do mundo, consigam compreender e falar na mesma linguagem. Então, a partir daqui, a gente vai ter a classificação das grandezas. Tá? Então, são grandezas físicas de acordo com a direção e sentido e a origem de cada uma delas. Mas eu não vou me adiantar mais, já acabou por aqui. A gente já está com um tempo razoável para não ficar muito longo, vocês chatearem com a aula muito comprida. Beleza? Gente, então, agradeço demais a paciência de vocês. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula, que é esclarecedora para que vocês entendam como é que a gente vai fazer a partir dessa aula de hoje. Desejo a todos uma semana grandiosa, né? Espero que vocês tenham tido semanas anteriores ótimas ou excelentes, ou pelo menos menos complicadas do que muitos já tiveram. Manter sempre as condições de proteção para que a gente tente e possa voltar o mais breve possível, certo? Mas agradeço demais a paciência de vocês, a saúde a todos e até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, até a próxima.